Fala concurseira aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Espero que todos tenham tido um bom e santo Natal essa última semana que passou. E vamos para a última semana do ano. Na semana que vem acredito que a gente vai fazer um compiladão aí dos principais itens do ano. Então eu estou preparando um material bem legal para vocês para as próximas aulas, para a aula da semana que vem, que já é a primeira de 2021, tá? Mas a gente começa esse vídeo já pedindo para você deixar o like, é importantíssimo para nós. Vou até acionar aqui na nossa tela. Olha só, peço para você então já deixar o joinha, inscrever-se nos canais, tanto do Doutor Concursos quanto no canal do professor Arnaldo Vieira. E comentar com a gente, escrever aí o que vocês estão dizendo, o que vocês estão achando, a gente está respondendo particularmente para pessoas que estão entrando em contato. É bem legal, essa interação é importantíssima entre a gente para que a gente consiga fazer um material de qualidade, tá legal? Para essa semana, eu dei uma olhada no cenário nacional, sempre com viés para tentar enxergar aonde é que podem estar futuras questões. O âmbito nacional, por conta até do feriado e do Natal, ficou meio que combalido. Então eu foquei mais na questão internacional essa semana, por conta das divulgações das vacinações e da mutação que houve e que foi informada pelo governo britânico no final de semana passado. O primeiro-ministro Boris Johnson afirma categoricamente que foi descoberta uma nova cepa da coronavírus, do Covid-19, e que essa nova cepa, essa nova linhagem do vírus teria sido responsável pela infecção aí monstra e uma elevação muito grande nos últimos 20 dias de casos no Reino Unido, tá? Quando eu coloco UK aqui para vocês no texto, é United Kingdom, que é a linguagem internacional para Reino Unido, para me referir à Grã-Bretanha como um todo. Alguns países tomaram providências imediatas em relação a pessoas que estavam vindo da Inglaterra para os seus países. Entre elas foi aí a Austrália, Itália, Holanda. O Brasil não tomou nenhuma providência ainda, por enquanto, tá? Mas na esteira dessa informação, a OMS divulgou também que, olha, não é que essa variante do vírus ela possa estar aí contribuindo com o aumento da pandemia, porém, todo e qualquer cuidado nessa hora é pouco, tá? Então, só passando para vocês aqui algumas imagens do que acabou acontecendo, é claro que essas descobertas estão evoluindo no campo da ciência e cada vez mais as investigações sobre sobre o coronavírus, vão impactar diretamente na produção, inclusive, das vacinas. No meio da semana, inclusive, o Reino Unido anunciou que descobriu uma outra cepa do vírus, que não era aquela que estava sendo descoberta ali dentro do Reino Unido, mas de pessoas que tiveram contato ou com doentes que vieram da África do Sul ou moradores da África do Sul. Era uma outra variação. É claro que essas mutabilidades do vírus já estão previstas, certo? Isso também não quer dizer que a vacina, isso é muito claro para você concurseiro gravar, isso não quer dizer que a vacina não seja eficiente contra essas novas cepas. Não é isso, nada disso. Acontece o seguinte, a eficácia é como se a gente tivesse assim, umas mudanças aí, tá vendo no vídeo, a linhagem AB117. Ela pode ter 23 variações genéticas que foram descobertas até então. E o que facilita? O que muda? A proteína que faz a conexão seria diferente. Em novembro, ela foi responsável por 28% de casos de novos infectados. Já na segunda semana de dezembro, ela foi responsável por 62% dos novos casos. Essa nova linhagem. Essa linhagem que veio da África do Sul é uma outra linhagem da Covid. Não tem nada a ver. De toda forma, os países estão se prevenindo, estão se precavendo, estão fechando as fronteiras para tentar, de uma certa forma, conter o vírus dentro do Reino Unido, tá? Mas, continuando aquele assunto que eu estava dizendo das vacinas para vocês. Do vírus que saiu de Wuhan até o que chegou no Brasil, ele já teve várias mutações. O que se suspeita, este novo vírus, agora essa nova cepa que foi descoberta, ou seja, essa nova variação do vírus, teria sido uma pessoa que ficou infectada por muito tempo e que o vírus mutou dentro desse próprio corpo. E automaticamente ele mudou. Ele, quando vai ser divulgado, ele vai ser espalhado por aquele vetor, ele vai tomar outra característica. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter várias variações desse próprio vírus. O fato é que as vacinas têm se demonstrado
eficientes para todas as cepas do vírus. Para haver uma mudança biológica, de modo a o vírus se transformar totalmente a ponto das vacinas não acompanharem, seriam várias gerações, várias mutações, o que não está sendo o caso, tá? Então, por enquanto, o que ficou mais ou menos no ar é que existe uma nova variação do coronavírus que está em evidência no Reino Unido, localizadamente. Na esteira disso, qual que foi a grande novidade da semana também lá no âmbito internacional? A vacinação pelo mundo. Eu coloquei para vocês que, vejo, mais de 40 países já começaram o processo de imunização das suas populações, tá? A Rússia foi a primeira que avisou. A Rússia diz que tem a Sputnik V, já está mais de 200 mil pessoas lá na Rússia, já foram vacinadas, né? Os Estados Unidos estão avisando, estão dando a informação, olha só, de que estariam também vacinando, já teriam vacinado mais de 200 mil pessoas em todo o globo terrestre, pelas informações da OMS, seriam já 2 milhões de pessoas que foram vacinadas. Vacinadas não quer dizer imunizadas, tá? Por quê? Porque a maior parte dos países está usando a vacina da Pfizer-BioNTech. Essa vacina da Pfizer-BioNTech ela é feita em duas etapas, em dois estágios. E ela só garante a imunização ao final de alguns dias da segunda dose que é tomada. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, também se filmou semana passada, se deixou filmar, porque ele tem 78 anos de idade, e dizendo para as pessoas, para elas não terem medo da vacina. Países da América Latina, o primeiro país da América Latina, vamos colocar, foi o México, que está usando a Pfizer-BioNTech. O Chile também foi o segundo país que também está comprando essa vacina. Enquanto isso, no Brasil, ainda continua aquele choque de versões, mas a Anvisa teria divulgado que vai acatar, em grande maioria, todos os estudos que comprovarem a eficácia da vacina. O que chamou atenção, eu nem coloquei aqui como âmbito nacional, porque é muito rápido a informação, foi que o Instituto Butantan, através do governo do estado de São Paulo, não teria informado no primeiro momento a quantidade de alcance da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pela Sinovac. A Turquia teria dado a informação de que estaria imunizando 91,25%. Os dados no Brasil ficariam abaixo de 90% dos estudos clínicos da terceira fase que foram feitos aqui no território nacional. É claro que cada variação e cada população tem a sua variação. E também a gente não vai saber aí especificamente se há alguma mutação no meio disso tudo, ou se até a própria biologia da população é que favorece ou não a eficácia da Coronavac. O que nós temos é que o governo federal tem exatamente um plano agora estruturado, informado de que vai querer absorver as vacinas, tanto da Pfizer, BioNTech, não se sabe ainda como que eles vão fazer o armazenamento, mas também a da Moderna, que é uma outra vacina que está sendo aplicada nos Estados Unidos, e a Coronavac, que é Estado de São Paulo. A vacina russa tem um convênio com o governo do estado do Paraná, certo? Então a gente vai continuar observando, mas são informações que são importantes para vocês conhecerem e entenderem como que elas evoluíram conforme o passar dos dias, e eu, claro, estou trazendo as informações para vocês aqui. E já seguindo para a última grande novidade da semana no âmbito internacional das atualidades, finalmente parece que o Brexit, realmente a novela vai chegar a um final, tá? Muitos de vocês já devem ter acompanhado também nas aulas antigas, lá de 2017, 18. Eu venho falando no canal Doutor Concurso sobre o Brexit. O Brexit foi o processo de divórcio, vamos colocar assim, do Reino Unido, da United Kingdom, ou seja, da Grã-Bretanha, do bloco europeu chamado União Europeia. Em 2016, para vocês entenderem contextualização, em 2016 foi feita uma votação, foi feito um plebiscito. Esse plebiscito foi aprovado com um referendo com 52% de votos favoráveis aos britânicos para a saída contra 48 daqueles que queriam que ficasse no Brexit. O que significa isso e por que o Brexit é importante você saber? Primeiro, a União Europeia é um bloco econômico muito vasto, contém vários países nisso aí. E vários desses países têm, em grande parte, Reino Unido e dependem União Europeia cantaram vitória após finalmente firmarem um acordo. Aqui, deixa eu abaixar o volume, senão a gente não consegue conversar. Veja bem, vários desses países que compõem a União Europeia
tem como grande fonte ainda de inspiração a própria economia britânica, que é muito forte. E foi justamente na esteira dessas informações que estes quase 52% aí de britânicos optaram por sair do bloco europeu, por vários motivos sociais que estavam acontecendo ali. Primeiro, uma grande onda migratória, a falta de emprego para os próprios britânicos, os produtos britânicos que têm um grau elevado de comercialização serem comercializados de forma quase que gratuita com os outros países e as taxas internacionais para outros países serem muito mais elevadas. A questão da Irlanda do Norte, que é uma situação também territorial ali. Enfim, por fim, agora, o que acontece? O Brexit foi anunciado, inclusive, pela ex-ministra Theresa May, que inclusive renunciou e no lugar dela entrou o Boris Johnson, que continuou com o processo de separação, ou seja, de desmembramento, que faltavam alguns detalhes, como a questão da pesca e da propriedade marítima e da divisa seca, da fronteira seca com a Irlanda do Norte, lá no norte, inclusive, do Reino Unido. Agora, esses dados, essas informações ainda vão acabar sendo levadas em consideração, esses detalhes da separação, mas o prazo final era até 1º de janeiro de 2021. Claro que as regras para as mudanças têm que ser aprovadas pelas câmaras dos dois países, do caso do Reino Unido e a Câmara da União Europeia. Mas agora não vai ter mais volta. Provavelmente eles não vão ter tantos conflitos como teve antigamente. Houveram manifestações, sim, inclusive de comerciantes, de empresários, que agora, como vocês estão vendo nas imagens aí, lotaram as rodovias para tentar fazer escoamento, inclusive, de produtos ingleses para a fronteira da França. Mas como produtos franceses para dentro do país. As alfândegas vão ficar, inclusive, ainda numa época meio que fechadas. E vão acontecer problemas econômicos, sim. Mas principalmente porque quem abastece em grande parte o país, a Grã-Bretanha como todos, são os produtos que vêm da União Europeia. Só que os entraves econômicos que representavam para a União Europeia em relação à Grã-Bretanha, a própria Grã-Bretanha não sentia isso como vantagem econômica. Eles já fizeram, durante esse ano de 2020 que passou, mesmo agora já, antes de terminar o processo de separação, fizeram acordos comerciais bilaterais com outros países que geraram trilhões de libras de lucro para o próprio país. Ou seja, é mais comercialmente viável para esse país, para a Grã-Bretanha, criar uma enorme Grã-Bretanha, uma Big Britain, uma Great Britain, ou seja, uma grande união dos países que têm origem na Grã-Bretanha, e que esses países unidos formem quase que um microbloco. E que eles negociem com outros países, aí países inclusive como o México, como o Canadá, países que não têm tantas relações, mas que agora vão começar a receber produtos ingleses, enfim, para eles foi um bom negócio. A separação da União Europeia faz com que eles não tenham obrigatoriamente que ter preferencialmente os países da União Europeia como sendo os principais consumidores do mercado e podem agora vender os seus produtos, gerar os seus insumos, as suas commodities para outros países do mundo, inclusive sob os preços que eles querem. A qualidade, inclusive, dos produtos ingleses vai ganhar com isso. Quem vai perder, obviamente, é a União Europeia. Porém, eles mantiveram ainda alguns tipos de acordos comerciais que vão fazer com que essa divisão não seja tão traumática assim. Quem lidera o bloco agora da União Europeia é a Alemanha, junto com a França. Mas lembrando que esses dois países, junto com a Itália, junto com a Suíça, Holanda e outros países, são desenvolvidos, mas existem vários outros pequenos países na União Europeia que não são tão desenvolvidos assim e que dependiam economicamente dos dividendos que eram gerados pela Grã-Bretanha, ou seja, pelo Reino Unido. Então essa separação como um todo vem desde 2016, culminou inclusive com 3 primeiros ministros sendo quase retirados, terminou na mão do Boris Johnson, que consegue dar fim e dar vazão. Isso é importante que você saiba, que você conheça, porque o Brexit já foi, assim, muitas perguntas já caíram em concurso falando sobre o Brexit, desses dois lados, o que significaria e por que seria ruim para a União Europeia e qual o reflexo disso em toda a escala econômica global, mundial. Nós estamos lidando aqui com uma separação não litigiosa, mas uma separação de comércios que vem a longo tempo, inclusive,
e que vem há muito tempo demonstrando que um lado da balança comercial era positivo para a Europa e outro era ruim para o país. O país optou por ter uma linha de soberania e manteve agora, está mantendo agora suas relações comerciais com outros países para suprir essa necessidade da União Europeia. Tá legal? Isso é importante que você saiba, que você conheça, porque isso vai cair fatalmente nos concursos do ano que vem e que estão sendo anunciados, hein? Que boas notícias! Vários concursos anunciados para o ano que vem. A gente está na expectativa e na torcida para você ter a sua vaga, tá legal? Encerrando o vídeo, a gente pede novamente, se você não se inscreveu no começo, se inscreva agora. Se você der o joinha, a gente vai gostar bastante, a gente vai ficar bem feliz. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo, escreva pra gente. A gente espera que vocês tenham tido um Natal legal e que o ano novo seja melhor ainda. Já na semana que vem, a gente vai tentar fazer uma revisão zona do que foi 2020 e trazer esse material bem legal para vocês, tá legal? A gente se vê semana que vem, se tudo correr bem, Deus quiser. Um bom ano novo para todos vocês, um grande abraço, pessoal, até lá.